Olá, tudo bem? Eu resolvi gravar este vídeo motivado por um post que eu acabei de ver no Facebook, colocado por um familiar meu, por acaso, e que retrata bem o que é a mentalidade do português médio. Português médio aqui no sentido de ser aquilo que a grande maioria, digamos, em média, os portugueses pensam sobre um determinado tema. Neste caso, tem a ver com a questão das greves no setor público e, segundo ele, greves injustificadas, pelo menos é isso que dá a entender pelo post, pelo facto do setor público ter uma condição melhor do que o setor privado. Mas antes de entrar no tema, eu quero começar desde já por lhe pedir, caso não subscreveu o canal, subscreva, partilhe nas redes sociais, dê o seu like e não se esqueça de ativar as notificações. Mas vamos então continuar o tema de hoje. Portanto, segundo ele, o funcionário público não deveria protestar. Porquê? Porque a condição deles é melhor do que o setor privado. Ou seja, ele não vê que o problema não está no setor público estar bem. O problema é que o setor privado está pior do que o público. Então, na cabeça dele, e isso funciona na cabeça da maioria dos portugueses, pelo facto do setor privado estar melhor do que o setor, que o setor público, em média, está melhor que o setor privado, não deveria recorrer à greve. Porquê? Porque o setor privado não recorre à greve. Agora, não recorre à greve porquê? Bom, isso está patente também num dos comentários que lá estava, também por acaso colocado por uma pessoa próxima, também por um familiar, que o que ele diz é que o setor privado, se for fazer greve, por exemplo, pode provocar, o exemplo que ele dá, imagina que a pessoa vai fazer uma greve, por exemplo, na Auto Europa, a Auto Europa pode fechar a fábrica e ir para a Polónia. Este é um raciocínio que provavelmente você que está a ouvir, ele tem razão. Só que isto é ver a coisa extremamente à superfície, não ver a análise mais profunda. Desde logo pelo seguinte, é que ele por acaso propôs ir para a Polónia. Por acaso a Polónia ainda, o salário mínimo na Polónia, ainda é menor do que o português, mas um salário mínimo que vem aumentando e está cada vez mais próximo do salário mínimo português. E isso está a acontecer porque os países de leste, que eram países que quando entraram na União Europeia, quando foi da queda do muro de Berlim, eram países numa condição mais pobre do que Portugal, mas que estão a recuperar rapidamente. Dentro de muito pouco tempo, uma boa parte, se não a totalidade desses países, irão ultrapassar Portugal. E vão ultrapassar Portugal, sobretudo por a questão que eu quero aqui trazer, que é uma questão de mentalidade. A questão é que o português tem esta mentalidade, é que ele revolta-se muito facilmente quando acontece algo que os trabalhadores, por exemplo, neste caso da função pública, vão protestar, ele rapidamente se fica indignado com isso, pelo facto, no seu caso específico, por exemplo, estar no setor privado, não poder recorrer a isso e estar condenado àquela condição. Então ele está indignado não pelo facto inconscientemente, ele não está a perceber que ele está a se indignar, não porque o outro está bem, mas só porque está melhor do que ele e por isso não deveria protestar. Sendo que ele, em média, em relação aos europeus, mesmo no setor privado, do setor público, estão piores do que nos outros países. Portugal continua a não sair da cepa torta. Portugal continua estando na cauda e sistematicamente países que eram mais pobres que Portugal passaram à frente de Portugal. Por exemplo, o último caso foi o caso da Irlanda, em que a Irlanda era um país mais pobre que Portugal antes de entrar para a União Europeia e hoje o nível de vida do irlandês não se compara, o salário mínimo na Irlanda não se compara. Ultrapassou já claramente em relação ao que acontece em Portugal. E isso é aquilo que eu quero chegar. Tem a ver com esta mentalidade. Por exemplo, quando nós assistimos ao escândalo que foi a atuação do Berardo no Parlamento, quando assistimos àquilo que foi a situação dos banqueiros em Portugal, houve uma certa indignação. Mas é uma certa indignação, digamos assim. No entanto, quando são esses casos em que são os trabalhadores defendendo os seus interesses, essa indignação aflora muito mais facilmente. Agora, querem ver uma diferença flagrante em relação a isso? Vamos pegar no exemplo do que aconteceu na Islândia. A Islândia, quando foi a crise de 2008, foi um dos países, foi o país que mais sofreu com a crise. Porque é um país que dependia fortemente do sistema financeiro que entrou num esquema especulativo e que tinha muito capital especulativo que entrava no país
E quando se dá a situação que os bancos, como vocês presumo que sabem, o que gerou a crise foi que os bancos tinham emprestado N vezes mais dinheiro do que aquilo que tinham em caixa, e a dada altura, quando as pessoas começam a ter dificuldade em pagar, não havia dinheiro em caixa. Para dada altura, se as pessoas fossem ao banco, se as pessoas se dirigissem ao banco para levantar dinheiro, não havia dinheiro em caixa, porque os bancos tinham emprestado muito mais do que o dinheiro que existia. Então, ou seja, os bancos se transformaram, e continua a ser assim infelizmente, em geradores de dinheiro. Hoje quem gera o dinheiro não é a Casa da Moeda, quem gera o dinheiro é a banca privada. O que é uma aberração, não faz nenhum sentido. Se eu, por exemplo, resolver imprimir dinheiro, eu sou preso. Mas o banco imprime dinheiro, gera dinheiro constantemente e ninguém é preso. Isso é um absurdo. Mas isto aconteceu, continua a acontecer, e em alguma altura isto vai voltar a dar problemas. E, no entanto, o que é que os holandeses, no caso os holandeses, fizeram e que seria impensável se fazer em Portugal pelas características do povo português? Os holandeses se indignaram com aquilo, foram em pleno inverno da Islândia, se revezaram, vão na porta do Parlamento à noite, no fim do trabalho, fazendo com panelas, batendo panelas durante toda a noite, até, isso durou meses, até conseguir que o Parlamento caísse, elegeram um novo Parlamento feito por cidadãos. E o que é que aconteceu em relação ao capital especulativo no banco? Os estrangeiros desde logo se preocuparam. Nós queremos o nosso dinheiro, não sei o quê e tal. Eles disseram, não senhor, ninguém vai receber. Nem islandeses que entraram nesse esquema especulativo, nem estrangeiro. A banca arrebentou, não tem dinheiro. Acabou, ninguém leva nada. O que é que aconteceu? Como eu disse, criaram um Parlamento criado por cidadãos. Em cerca de 2 anos, mais ou menos, já tinha recuperado a economia. Hoje os irlandeses estão melhores do que estavam antes e têm um Parlamento em que a influência dos partidos, onde a influência das elites partidárias, que são muito mais fáceis de corromper, é muito mais fácil corromper uma pessoa do que um grupo. Agora, como o Parlamento é feito por cidadãos, para se corromper o Parlamento todo, em vez de se contactar uma pessoa, tem que contactá-las todas. É muito mais difícil. E, sobretudo, eles, com a lição que eles deram, quem é que vai querer agora voltar a especular no sistema financeiro islandês? Ninguém. Porque sabe que perdeu dinheiro, deu-se mal. E o que aconteceu no resto da Europa, e aliás nos Estados Unidos também, não se fez nada disso. Nos Estados Unidos deixou-se falir o Lehman Brothers, por exemplo, em relação ao privado. Mas quando viu que aquilo ia dar problema, os liberais que tanto defendem que o Estado intervém na economia, o que é que foram? Foram pressionar o Sr. Bush, e o Sr. Bush, ok, tudo bem, vamos emitir dívida, e mandou gerar, isso gera-se assim, é só ir lá no teclado do computador e colocar valores, e o que é que foi o valor que se estabeleceu? Foi 16 trilhões de dólares. Para vocês terem uma ideia do que estamos a falar, é 16 seguido de 12 zeros. Portanto, é muito dinheiro. Com esse dinheiro salvou-se a banca, está resolvido. Na Europa, a Europa ainda ficou metendo naquela discussão, como é que vamos fazer, as bancas estão em crise, não sei o que e tal. E o Mário Draghi, a dada altura, deve ter feito qualquer coisa desse género. Opa, deixemos de palhaçada, vocês sabem muito bem como é que se salva. Os americanos, inclusive, já mostraram como é que é e todos nós sabemos como é que é. O que é que ele fez? Deu ordem que todos os países fossem pedir emprestado dinheiro ao Banco Central, e muito mais do que precisavam, por isso que em plena crise, em pleno processo em que estava-se a recuperar as bancas em bilhões de euros, o Passos Coelho disse que os cofres estavam cheios. Claro que estavam cheios, foi obrigado a pedir ao Banco Central muito mais dinheiro do que precisava, gastou o necessário, o resto ficou lá, inclusive a gerar juros negativos. E como é que esse dinheiro foi gerado? Não foi gerado dinheiro nenhum. Pura e simplesmente foi posto lá na conta de Portugal X, da Alemanha Y, da Espanha Z, e por aí fora. E cada um dos países da zona euro bateu-se lá os valores, pronto, existem esses valores aqui. Agora, pura e simplesmente, como é que se faz? Pegam no parte desses valores, pagam à banca e vocês ainda ficam com dinheiro em caixa que vai começar a gerar juros negativos. Foi assim que se salvou, que se resolveu o problema da banca. Agora, vocês querem ver uma coisa curiosa? Vamos pensar aqui num cenário meramente académico. Vamos imaginar que o euro entra numa crise muito grande e o que é que o Mário Draghi, nesse caso, que está no Banco Central, resolve fazer? Vamos zerar as dívidas de todos os países.
vamos, da mesma forma que vamos salvar o sistema financeiro, vamos pura e simplesmente meter aqui um saldo na dívida de todos os países, de forma que os países vão poder pagar todas as suas dívidas. Zerar. Pronto. As únicas dívidas que eles têm é com o Banco Central. Pronto. O Banco Central comprava todas as dívidas dos países, em parte isso já foi feito, mas faria na totalidade. E a partir daí, as dívidas dos países não estão na mão do privado, está toda na mão do Banco Central. Entretanto, a União Europeia estoura, o euro desaparece. O que é que acontece? O que acontece é que os países estão com as contas saldadas, porque ninguém vai pagar ao Banco Central, que já não existe. Além do mais, é dívida ao Banco Central, quer dizer, foi dinheiro criado do nada. Mas então ninguém perdeu com isto? Claro que perdeu. Perderam aqueles que tinham as dívidas com os Estados e que, ao transferir, ao vender as dívidas deles a troco de euro, como o euro deixou de existir, eles deixaram de ter dinheiro. Agora, claro, em relação às contas que eles têm em cada um dos países deles, aquilo se resolveria. Claro que nenhum país ia chegar às pessoas que têm as suas contas em euros nos bancos e ia dizer, vocês agora não têm nada. Claro que se faria. Como é que se faria? Simplesmente, cada país ia emitir a sua própria moeda, fazia a conversão dos saldos que as pessoas têm na conta em euro para a nova moeda, vamos supor, na relação de 1 para 1. No caso de Portugal, criaria-se, por exemplo, o escudo, com um valor de 1 euro, e as pessoas passavam a ter os mesmos saldos nas contas, só que agora, em vez de chamar euro, passava escudos. O problema, pois é, o problema estava nos bilhões, nos trilhões que estão nos paraísos fiscais. Esses é que iam todos a vida, porque esses não iam passar a ter nenhum valor. Porque tinham, o que é que adianta ter lá não sei quantos no paraíso fiscal, aqui, acolá, sei lá, no Panamá, não sei quantos bilhões. Aquilo não vale nada. O euro já não existe. E agora que país aqui ia emitir a moeda para substituir aquela? Nenhum. Então quem ia perder é aqueles que têm que perder. Porque são os especuladores, são aquelas pessoas que ganham com a crise. Ou seja, ia acontecer o mesmo que aconteceu com a Islândia, em que o perdedor ia ser aqueles que têm que perder, são aqueles que têm se aproveitado dessa situação. E isso resolveria o problema dos países que, a partir de agora, iam começar do zero, sem dívida absolutamente nenhuma. É claro que o que eu estou a apresentar é um cenário meramente académico. Mas reparem bem, se vocês analisarem, isso é possível de ser feito. É perfeitamente possível. Aliás, já houve exemplos de países em que, pura e simplesmente, fizeram isso com a moeda deles. Giraram dívidas noutra moeda, de repente resolveram mudar a moeda e quem tinha a moeda neutral qualquer, a moeda perdeu, desvalorizaram a moeda brutalmente, não é? Desvalorizaram a moeda, em alguns casos, a passar a valer 1/10 do valor. Com isso, a dívida deles reduziu-se a 1/10 do valor. E giraram uma nova moeda e pronto. Os especuladores acabaram por ser os únicos prejudicados. Aqueles que se andaram a beneficiar do sistema da dívida foram os únicos prejudicados. De certa forma, é disto que eu estou a falar. Agora, o que é que eu quero dizer? Porque é que eu até cheguei a comentar que eu sentia, de certa forma, inveja do islandês. Porque a Islândia era um país extremamente pobre. Os países nórdicos, de modo geral, eram todos países extremamente pobres. Esses países há muito passaram à frente de Portugal. Esses países estão longe de ter os recursos que Portugal tem. É claro que pode dizer, mas a Espanha é igual, a Itália é igual. Claro, estamos a ver se os países do Sul é mentalidade. A mentalidade dessa mentalidade do Sul não é só de Portugal, é Portugal, Espanha, Itália, Grécia. É mais ou menos a mesma mentalidade. Completamente diferente da mentalidade do povo nórdico. Na Itália, por exemplo, aliás, em certa medida em Portugal, aliás, em grande medida em Portugal, já acontece isso também, as pessoas já perderam a capacidade sequer de se indignar com a corrupção. O Bernardo fez o que fez, deu o espetáculo que deu no Parlamento, isso deu origem a algum humor, deu origem a algum protesto, mas e daí? Antes disso foram para lá os banqueiros fazer o que fizeram, pá. Alguns deles, algum está preso. Algum foi obrigado a repor o dinheiro que roubou? Não, muito pelo contrário. Eles, inclusivamente, até têm direito a reformas milionárias. Pá. Então, quer dizer, é esta a mentalidade. E o povo se indigna muito mais facilmente, como o exemplo desse post, em que se fala da greve
do setor público. Quando o problema não é o setor público ganhar muito, pelo contrário, eles ganham pouco. A questão é o setor privado ganha ainda menos. Então o que é que o setor privado teria que fazer? Era se unir ao setor público e dizer não é possível, por exemplo, o Cavaco Silva e outros políticos dizer que é preciso aumentar a natalidade de Portugal com um salário mínimo de pouco mais de 600 euros. Com pouco mais de 600 euros, em certa medida, é uma irresponsabilidade. Um casal que ganha o salário mínimo, em certa medida, é uma irresponsabilidade decidir ter filhos. Porque no passado, as famílias, apesar das condições de pobreza serem, de facto, no passado, maiores do que é hoje, a mentalidade também era diferente. O filho, em certa medida, para a maior parte das famílias das classes médias, das classes mais baixas, era um investimento. Muitas vezes as famílias, as que tinham muitos filhos, acabavam por se beneficiar disso. Porquê? Porque as crianças iam para a escola, aquelas que iam para a escola até a instrução primária, logo a seguir iam a trabalhar. A partir do momento que iam trabalhar, por uma questão cultural que durou muitos anos, isso só começa a mudar, sobretudo a partir dos anos 80, 90, mas até aí o que era normal é que o filho ia trabalhar e trazia o envelope e deixava com os pais. Com isso, os pais, que numa primeira fase da vida viviam com extrema dificuldade, se tinham muitos filhos, os filhos a trabalhar, todos a contribuir para casa, o que acontecia é que a família permitia que a família tivesse alguma prosperidade durante uma fase de tempo. Isso, claro, e se a partir daí essa família tivesse capacidade, por exemplo, de perceber que em algum momento ia se acabar, porque os filhos, entretanto, iam se casar e, portanto, que aquilo não ia poder durar muito tempo, o que é que eles faziam nessa fase? Os mais conscientes investiriam em alguma coisa, iam comprando algumas propriedades, alguns terrenos, não sei o quê, e quando chegava a essa altura, eles conseguiam ter uma vida melhor na velhice do que tinham antes. Mas hoje não é assim. Hoje um casal, quando pensa em ter um filho, ele pensa em ter um filho e dar ao filho melhor formação. Ou seja, e quando o filho começa a trabalhar, ele começa a trabalhar para ele. Os pais não têm esse... do modo geral, por exemplo, eu falo no meu caso e dos casos que eu conheço, os pais hoje não exigem aos filhos, quando vão trabalhar, que pegar no salário e entregar o salário na totalidade em casa. Quando muito, naquelas famílias que vivem com maior dificuldade, é que eles ajudem nas despesas da casa, mas a maior parte do dinheiro, do salário, fica para eles. Portanto, o que acontece é que o filho deixou de ser um recurso, deixou de ser um investimento para a família, passou a ser um encargo. O que é que isto faz? Há uma redução da natalidade. E a redução da natalidade é sobretudo por causa disso. É porque as pessoas vão aprendendo a fazer contas e vão percebendo que, ganhando o que ganham, não têm condições de terem filhos. É um risco muito grande. Elas correm o risco de estarem a condenar os seus filhos a provavelmente viver numa condição ainda pior do que aquela que elas vivem. Por isso eu fiquei bastante decepcionado pelo post que foi colocado e pela forma que foi colocado, sobretudo por ser pessoas muito próximas de mim, meus familiares, durante esses anos todos de contacto, durante esses anos todos que eu tenho falado, eu fiquei também, de certa forma, também frustrado comigo próprio, porque senti que, das duas uma, ou não terei conversado com eles o suficiente sobre essas questões, ou não soube me comunicar, ou então eles não quiseram ou não tiveram capacidade de compreender o que está aqui em causa. Mas os números são inegáveis. Suécia, por exemplo, era um país extremamente pobre. Foi necessário, em 1931, fazer uma revolução que nasceu nos sindicatos dos trabalhadores, que tomaram o poder e criaram um conceito de Estado de Bem-Estar Social, o que aliás foi feito também na Noruega e na Finlândia. E o que é que esses países fizeram? Apostaram na educação, a educação gratuita de qualidade. Países com muito menos recursos, países, por exemplo, como é o caso da Noruega, que dependiam da pesca, praticamente o seu principal recurso era a pesca e, em parte, o minério de ferro, porque embora tivesse minério de ferro, é claro que a extração do minério de ferro, imaginam a dificuldade que é extrair minério de ferro num país colado ao Círculo Polar Ártico, não é?
Mas eram os únicos recursos que eles tinham, praticamente, a agricultura. A agricultura na Noruega, vocês imaginam que deve ser extremamente complicada. É um país que ainda hoje é altamente dependente da importação de alimentos. Assim como os países nórdicos, de modo geral. O caso da Finlândia, por exemplo, que era um país que dependia fortemente das suas florestas. Hoje, a Noruega pode dizer, mas a Noruega tem petróleo. Sim, mas o petróleo foi explorado por eles, porquê? Porque eles apostaram na educação, criaram know-how, conhecimentos para serem capazes de fazer prospecção de petróleo, encontrar o petróleo, construir as plataformas e explorar. A Noruega, o que é que fez com o dinheiro desse petróleo? Ela não andou a gastar o dinheiro desse petróleo em despesa corrente, não. Criou um fundo soberano, que esse fundo soberano, para vocês terem uma ideia, daria para hoje entregar, colocar na mão de cada norueguês, cerca de 200 mil dólares. Imagina o que é colocar na mão de cada português, por exemplo, 200 mil euros, que é mais ou menos dessa relação que estamos a falar. E isso foi feito única e exclusivamente através desse fundo soberano com o petróleo. Ou seja, o petróleo não foi ele que permitiu o bem-estar, e está criado como recurso. A Noruega hoje tem estaleiros navais, exporta máquinas, exporta navios, exporta produtos químicos. É um país que está longe de ser um país dependente de petróleo e já criou as condições para não depender de petróleo. A Suécia, por exemplo, que não é um país rico em petróleo, como vocês sabem, e, no entanto, também, até os anos 30, era um país extremamente pobre, mais pobre do que Portugal naquela altura, e hoje é um país que tem uma qualidade de vida excepcional. Apostou em quê? Na educação, em tecnologia, em desenvolver tecnologia e exportar tecnologia. A Finlândia fez a mesma coisa. Apostou em educação e hoje é um país que exporta tecnologia. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, tanto no caso da Finlândia como na Noruega, tem a indústria naval é extremamente forte. A Finlândia, por exemplo, é um dos maiores, penso que até mesmo é o maior fabricante do mundo de motores de navio, aqueles motores enormes, quase tamanhos de prédios, que são produzidos na Finlândia. Portanto, estão a ver, isso foi feito através de quê? Através de educação. Agora imaginem Portugal, Espanha, Itália. Mas vamos focar no caso de Portugal, que é o caso que nos interessa. Se Portugal, com, por exemplo, as horas de luz que tem, as riquezas naturais que tem, se o povo português, porque é responsabilidade do povo português, não adianta responsabilizar os políticos, porque, como eu disse, na Finlândia, na Islândia, quando os políticos se portaram mal, na Suécia, quando os políticos se portaram mal, o povo se virou contra os políticos e criaram um novo sistema. Isso, em Portugal, é impensável. A única revolução que se fez em Portugal para destituir um regime foi uma revolução feita por capitães em que a grande maioria dos portugueses nem sequer tinham a noção que viviam numa ditadura. Mesmo os portugueses que emigravam, quando vinham para Portugal, não conseguiam sequer perceber a diferença entre um regime democrático, por exemplo, na França e em Portugal. Quando foi o do 25 de Abril, a maior parte das pessoas não tinham sequer a noção do que era a ditadura e que viviam sob a ditadura. Ouviram essa palavra pela primeira vez depois da Revolução do 25 de Abril. E esta mentalidade continua assim. O português continua com a mesma mentalidade. É um português incapaz de tomar uma iniciativa para mudar as coisas. Por isso que pessoas como o Berardo, pessoas como esses banqueiros que fizeram o que fizeram e políticos que fazem o que fazem, eles fazem porque sabem que podem fazer. Os políticos, por exemplo, sabem que quando chegar nas horas das eleições, os portugueses vão continuar a optar entre o PS, o PSD e o CDS e, eventualmente, pode fazer subir um pouco o Partido Comunista ou o Bloco de Esquerda, mas tomar a iniciativa. E tomar a iniciativa não é fazer uma manifestação, algumas delas ridículas, como se tentou fazer, em que meia dúzia de gatos pingados resolveram imitar os franceses e ficou uma cena ridícula, porque não teve nada a ver os coletes amarelos portugueses. Bom, aquilo acabou no mesmo dia que começou, porque tentou fazer-se um protesto, que aquilo parecia mais uma reunião de amigos do que mais nada. E porquê? Porque os portugueses não se mobilizam. Então os políticos estão à vontade, porque sabem que os portugueses
têm essa passividade natural de esperar que as coisas se resolvam por elas sem nunca tomar iniciativa. Muito pelo contrário, quando alguém toma a iniciativa de querer fazer alguma coisa, é mais fácil eles se voltarem contra essas pessoas do que propriamente se voltarem contra os causadores da situação que se criou, a situação da crise. Por exemplo, a crise que nós vivemos, só um imbecil, desculpe uma expressão, não sabe que os responsáveis por essa crise não foi o trabalhador português, porque o trabalhador português continua a trabalhar, continua a produzir. Os causadores dessa crise foram os sistemas financeiros, foram os especuladores, foram pessoas como os banqueiros, como o Berardo. E quando há uma situação qualquer de uma revolta entre um grupo de trabalhadores, o que é que os trabalhadores dos outros setores fazem? Revolta-se contra os seus. Revolta-se contra os seus interesses. Agora imaginem uma coisa. Portugal é um país fortemente dependente do consumo interno. Portugal é um país em que o peso das exportações é extremamente pequeno. O PIB de Portugal é entre 80% a 90% dependente do consumo interno. O que é que aconteceria, por exemplo, se ao fim de 2 ou 3 anos, ou 4 anos que seja, o salário mínimo fosse o dobro do que é hoje? O que ia acontecer é que o PIB ia disparar. Não ia haver... algumas fábricas iam sair de Portugal. Pois que saíssem. Elas saíram na mesma. Quantas multinacionais estiverem em Portugal e já fecharam as portas há muito tempo? Vamos nos submeter a essa situação? Por acaso, no caso da Auto Europa, porquê é que elas não fecham fábricas na Alemanha? Eu digo já, elas não fecham fábricas na Alemanha porquê? Porque os sindicatos na Alemanha funcionam. Porque os sindicatos na Alemanha, por exemplo, conseguiram que essas grandes organizações estão obrigadas a ter no seu Conselho de Administração representantes dos trabalhadores. E o que é que vocês acham que aconteceria se a empresa resolvesse, os seus administradores resolvessem, por exemplo, estamos a pensar tirar a fábrica daqui e mudar para a China? Assim, como é? Não senhor, isso nem pensar. Os trabalhadores, pura e simplesmente, tomavam conta daquilo. É impensável uma coisa dessa. O próprio governo alemão tomava iniciativa e aquilo não se fazia. Tanto não se fazia porque não se faz. Porque os alemães têm vencimentos muito maiores que os portugueses. Têm maior produtividade. Sim, mas a produtividade não tem a ver com o trabalhador. A produtividade tem a ver única e exclusivamente com o investimento. E se as empresas pagam salários baixos, elas têm muito menos motivação de investir em tecnologia, investir em aumento da produtividade. Agora imaginem, por exemplo, se o Estado resolvesse, por exemplo, pegasse nesses bilhões que foram usados para a banca, pegasse, por exemplo, num valor equivalente e vamos investir, por exemplo, em energias renováveis, em, por exemplo, colocar todos os telhados de Portugal com energia fotovoltaica. Não haveriam empresas que se iriam instalar para produzir painéis fotovoltaicos em Portugal? É claro que sim. Não haveriam empresas interessadas em instalar, por exemplo, haveriam empregos, por exemplo, não só na instalação, mas na manutenção desse tipo de tecnologia. E isto é apenas um exemplo. Portugal tem potencial para muito mais. Por exemplo, imaginem que se, por exemplo, Portugal pegasse num valor equivalente àquilo que se gastou, que se entregou na mão dos banqueiros, fosse usado, por exemplo, para um exemplo muito simples. Quando se falou do TGV, as pessoas se revoltaram com a fortuna que se ia gastar para fazer o TGV. Gastou-se N vezes mais para nada, para salvar banqueiros. Por exemplo, só no caso do Berardo, eu vi na televisão que o dinheiro em causa daria para construir 3 ou 4 pontes Vasco da Gama, ou mais. Portanto, imaginem que se pegassem numa parte desse dinheiro, ou pegassem um bolo igual, não quer dizer que não se fosse salvar o sistema financeiro, vamos salvar o sistema financeiro, só que vamos pedir, em vez de pedir esse, vamos pedir o dobro. E a outra metade, vamos fazer o quê? Vamos investir, por exemplo, numa rede de ferroviária a cruzar o país de norte a sul, de leste a oeste, de forma que seja possível a qualquer português sair de sua casa, viajar por todo o país, sem necessidade de tirar o seu carro da garagem, usando, por exemplo, uma rede de caminhos de ferro. Por exemplo, a quantidade de caminhões que andam hoje nas estradas a atravessar, por exemplo, a Nacional 1 de norte a sul do país, se, por exemplo, tirássemos esses caminhões das estradas e essas mercadorias passassem a chegar ao seu destino através, preferencialmente, de vias férreas. Isso com energia praticamente de graça, porque, por exemplo, se todos os telhados portugueses, como o exemplo que eu citei há pouco, fossem usados com células fotovoltaicas, Portugal teria capacidade de produzir energia suficiente para eletrificar todas essas redes elétricas,
com um custo extremamente barato, energia extremamente barata. E, em vez do povo se virar, exigir do político medidas como essa, em vez do povo se revoltar e fazer o que fizeram os países nórdicos no passado, e no caso da Islândia num passado muito recente, não, prefere se revoltar contra os seus. Isto dá muito a ideia de um certo complexo de Estocolmo, em que o português se transforma naquela pessoa que está encarcerada por um sistema e acaba por endeusar e até sentir uma certa atração pelo seu opressor. Então vê no seu opressor uma figura superior. Então quando ele faz qualquer coisa errada, até faz um certo protestozinho para não parecer mal, mas é muito mais fácil protestar fortemente. Por exemplo, imaginem se o governo, por exemplo, resolvesse instaurar uma coisa como o rendimento base incondicional. Vamos supor que a União Europeia não, Portugal especificamente, Portugal tivesse capacidade, porque Portugal não está limitado pela União Europeia, como sabe, mas vamos supor que Portugal não estivesse na zona euro e tivesse possibilidade de fazer isso. Vamos criar um rendimento base incondicional. Vocês têm dúvidas que os próprios portugueses, sendo eles mesmo das classes mais pobres e da classe média, seriam os primeiros a se revoltar contra isso, porque não haveria dinheiro para isso, e eles mesmos iam criar a narrativa de que não há dinheiro para isso. Porquê? Porque não sabem que o dinheiro, como é que o dinheiro é gerado. O dinheiro hoje é gerado pelo sistema bancário. É a banca privada que gera dinheiro. Como eu disse, a banca privada faz uma coisa que se você fizer, se alguém tentar fazer, vai preso, porque é ilegal. Você não pode gerar dinheiro, mas a banca faz isso diariamente e ninguém vai preso por causa disso. Bom, se você não subscreveu o canal, subscreva, partilhe este vídeo nas redes sociais, não se esqueça de dar o seu like e ativar as notificações. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.